Olá, eu sou Vitória Toffolo, gestora de portfólio da XPA. Bem-vindos ao XP Advisor Market Update, nosso canal de comunicação. Setembro foi mais um mês de performance positiva para os fundos de alocação aqui da XPA, nos seus diferentes níveis de risco, mesmo em um ambiente de muita volatilidade nos mercados global e local. Lembrando que você pode conferir todos os resultados no link na descrição desse vídeo. Ao longo das últimas semanas, além de manter portfólios bem diversificados em diferentes classes de ativos, que é o propósito da família de fundos, aumentamos a exposição e o prazo médio de ativos de renda fixa, pré-fixado e atrelados à inflação, com o objetivo de capturar prêmios interessantes que enxergamos nessas classes. Outro destaque foi a proteção que carregamos na parcela de renda variável global, para minimizar o impacto negativo do ambiente desafiador que enxergamos para os mercados internacionais. Explicando um pouco mais de detalhe como enxergamos a dinâmica dos acontecimentos recentes e como isso se relaciona com a nossa tomada de decisão. Como mencionamos no mês passado, a dinâmica de inflação mais alta no mundo e o posicionamento e tomada de decisão dos principais bancos centrais em relação à trajetória de juros tem predominado sobre o preço dos ativos. Em setembro, vimos diversas reuniões de diferentes bancos centrais, incluindo o Fed, Banco Central Europeu e até mesmo o Banco Central Brasileiro. Podemos observar que, principalmente nos países desenvolvidos, a decisão foi de aumento de juros de forma significativa, como por exemplo nos Estados Unidos, em 75 pontos base. Além disso, ao longo do mês, tivemos diversas falas dos integrantes dos comitês ressaltando o foco em controlar a inflação e cientes de que, eventualmente, este ambiente de juros mais alto por mais tempo possa prejudicar a dinâmica de crescimento ao redor do mundo. Falando nisso, o receio com o desaquecimento da economia global é um tema que também vem impactando o preço dos ativos, ainda mais pensando que o lucro das empresas pode ser revisto para baixo, considerando uma dificuldade maior nos próximos anos. Fazendo o link entre cenário e posições, as dificuldades que ainda enxergamos para os mercados internacionais nos levam a optar por um posicionamento mais leve na parcela de renda variável global dentro dos portfólios. Além de um posicionamento inferior nos fundos que já carregamos há algum tempo, mantivemos a estrutura tática de defesa. Vindo agora para o Brasil, a atividade econômica, que segue mostrando sinais de resiliência, aliada ao processo de desinflação, tem suportado o desempenho positivo dos ativos locais. É o segundo mês consecutivo que vemos esse descolamento. Lembram que eu comentei das decisões de política monetária de diversos bancos centrais? Então, aqui no Brasil, também tivemos em setembro a reunião do Copom. E diferente da maioria dos países, o Brasil decidiu por encerrar o movimento que vinha fazendo de altas nas taxas de juros. Podemos dizer que, como o Banco Central iniciou esse processo mais cedo, ele já estava na frente do ciclo de aperto monetário que estamos vendo ao redor do mundo. Apesar de parecer estranho, o mercado começa agora a discutir qual seria o próximo passo, ou seja, será que no ano que vem já teria espaço para o Banco Central brasileiro começar a cortar os juros? Acreditamos que o Copom deva manter ainda os juros no patamar atual de 13,75 por mais alguns meses, mas se ele começar a enxergar a expectativa de inflação para 2023 e 2024 se aproximando das metas, ou seja, em níveis mais controlados, teria espaço sim para ele começar esse movimento de corte de juros ao longo do ano que vem. Gostaria de destacar dois pontos em relação a isso. Primeiro, este fundamento é a base para o aumento que fizemos na alocação e no prazo médio dos ativos de renda fixa pré e atrelada à inflação. E o segundo ponto é que sabemos de riscos que podem alterar ou postergar tal decisão e por isso seguimos atentos para ajustes necessários. Setembro também foi um mês de reta final da disputa eleitoral antes do primeiro turno das eleições e o ambiente mais disputado mexeu com os preços dos ativos. Além do resultado de quem vai governar o país nos próximos anos, o mercado fica na expectativa de como será o direcionamento e controle fiscal do país por quem eventualmente estiver no governo. Como mencionei agora há pouco, a performance dos ativos locais foi positiva, incluindo do Ibovespa. Apesar de ter oscilado bastante ao longo do mês, a expectativa de governos mais responsáveis fiscalmente impulsionou os preços dos ativos, levando a Bolsa Brasileira para o campo positivo no final do período. Permanecemos alocados na classe através de gestores ativos, ou seja, casas tradicionais e renomadas do mercado que estão buscando entregar resultados consistentes e atrativos no longo prazo, através de empresas que podem ou não estar na composição do Ibovespa.
Apesar da posição inferior, estudamos estruturas táticas para complementar a composição do fundo. Por fim, a maior alocação nos fundos multimercados foi destaque novamente. Os gestores que alocamos em suas diferentes subestratégias, no geral, apresentaram mais um mês de performance positiva, através de posicionamentos menores lá fora e direcionando para oportunidades no Brasil. No ano, é a classe com a maior contribuição positiva para o nosso resultado. Bom, chegamos no final. Espero que você tenha gostado do vídeo. Nos vemos no mês que vem. Até lá!